o gasto tributário no Brasil foi o que mais cresceu. Ele subiu de cerca de 2% do PIB para 6% do PIB, e nós entendemos que ali, até pelas recentes manifestações da imprensa, depois da publicação, da aprovação das medidas pelo Congresso Nacional, a quem eu agradeço mais uma vez, todos julgando a justiça daquilo que foi finalmente aprovado pelo Congresso Nacional, inclusive a tal polêmica medida provisória 1185, que de polêmica não tinha nada, porque assim que nós apresentamos os dados e as pessoas tomarem conhecimento, primeiro da origem do equívoco, né? Um jabuti que entrou numa lei, que foi vetado e que depois teve o veto derrubado, gerou um rombo de cerca de 200 bilhões de reais nos últimos 6 anos no orçamento federal. Essas coisas a gente precisa administrar com seriedade para nós colocarmos ordem nas contas públicas. E o Brasil demonstrou, no ano de 2023, que é possível ter bons indicadores e bons prognósticos para a nossa economia. Se você pegar a taxa de câmbio, taxa de inflação, taxa de desemprego, risco país, tudo isso é muito mais favorável hoje do que um ano atrás, porque está em curso um trabalho de radiografar os problemas que nós temos, estruturais, de orçamento, e estamos enfrentando cada um desses problemas com transparência, com diálogo, com explicação das medidas, com negociação, às vezes com concessões, para que a gente possa chegar a um denominador comum e o país avançar. Nem a Receita Federal, quando nós assumimos, tinha conhecimento do rombo que a Lei Complementar 160 produziu no orçamento. Tanto é verdade que não estava sequer no anexo do orçamento o prejuízo que aquela emenda causou, né, para os cofres públicos, e que foi sanada primeiro pelo STJ, num primeiro momento, e depois pela MP aprovada. Então, é um trabalho de data mining. Você tem que realmente ir atrás dos números para entender o que está acontecendo. Eu estou falando da MP 1185 porque o outro problema que aconteceu, que foi identificado, é ainda uma reminiscência da decisão do Supremo Tribunal Federal, chamada a tese do século, que implicou a devolução, né, para as empresas de 500 bilhões de reais. Meio trilhão de reais que a União foi condenada a devolver. Não para o consumidor que pagou o imposto, mas para a empresa que recolheu o imposto que cobrou do consumidor. Então, uma decisão bastante controversa, mas sendo decisão do Supremo, mesmo tomada por 6-5, ela tem que ser cumprida. E o que nós averiguamos aqui, ao longo desse exercício, é que mais de 60 bilhões de reais foi compensado ainda como fruto de decisões judiciais passadas, que nós próprios consideramos já uma página virada, e não estão. Então, essa medida que foi tomada hoje, ela visa regular as compensações. No passado longínquo, nos anos 90, quando você ganhava uma ação judicial para compensar um tributo, você só podia fazer naquele tributo devido. Então, você ganhou um crédito de PIS/COFINS, você só podia compensar em PIS/COFINS. Essa regra acabou, lá atrás, 30 anos atrás. Mas, como eram medidas tópicas, decisões tópicas, era uma coisa fácil de administrar. Quando você tem uma decisão de R$500 bilhão, você passa a não ter como administrar isso de forma transparente. A Receita fica sem condições de planejar o seu trabalho, porque não tem condições de calcular qual vai ser o impacto das compensações. Fosse um precatório, você teria condições de acompanhar, mas não é o caso. É o caso de uma compensação informada pelo contribuinte e nem sequer validada pela autoridade fiscal. É uma compensação feita a critério do contribuinte, segundo a interpretação que ele tem da decisão judicial. Antigamente, também no passado longínquo,
esses cálculos eram feitos pelo juiz da causa. Ele que atestava quanto que você podia compensar. E hoje é praticamente uma autorregulação do próprio contribuinte. Então, você não apenas você não tem a compensação tributo a tributo, você não tem isso, como você não tem um acompanhamento de uma autoridade sobre se a compensação está sendo feita na forma da decisão judicial. Então, isso gerou, esse ano, uma queda de arrecadação de mais de 60 bilhões de reais, não esperada a título de compensação. E só para vocês terem uma ideia, para um déficit estimado, tirando ICMS combustível e precatório, isso aí é pagar calote, né? Mas o déficit corrente mesmo, da ordem de 110 bilhões de reais, metade do déficit do ano são essas compensações. Se nós pegarmos a 11,85, que é outro tanto igual a esse, você poderia ter equilíbrio fiscal esse ano, se as contas estivessem em ordem. Eu estou querendo falar isso para vocês terem noção da grandeza dos recursos envolvidos. Então, duas medidas geram um prejuízo da receita da ordem do déficit do ano. Então, o que nós estamos fazendo? Então, quero anunciar, em função dessa explicação, nós estamos adotando um critério muito similar ao que a compensação de prejuízo das empresas. Quando uma empresa tem um prejuízo num determinado ano, ou em vários anos acumulado, ela começa a bater esse prejuízo nos anos subsequentes, mas limitado a um determinado percentual. Essa limitação a um determinado percentual é que dá à Receita Federal condições de acompanhamento do processo. Isso dá condições de você se planejar. De novo, nós estamos falando de causas quase que trilionárias. Não estamos falando de medidas tópicas, empresa a empresa. Nós estamos falando de causas trilionárias, R$500 bilhão. Então, nós estamos limitando o que a pessoa pode compensar de um ano para o outro. Tem empresas, inclusive multinacionais, que estão há anos sem pagar imposto. Nenhum, a título de compensação. Então, a empresa vai continuar podendo compensar, né? Mas ela vai estar limitada a um determinado percentual, que é de 30%, né, Bairinho? Vai para regulamentar. Vai ficar limitado a um determinado percentual para que a Receita tenha condições de planejar o resultado primário do ano com alguma garantia de que as suas projeções vão se confirmar. E para que a sociedade não tenha também uma noção distorcida do que, de fato, está acontecendo com o orçamento federal. Então, essa é a primeira medida, e eu diria das mais importantes que nós estamos tomando hoje para recuperar a capacidade de planejamento. Isso faz a Receita perder capacidade de planejamento e segurança nas suas projeções de receita. E isso é muito ruim para o Estado brasileiro.